Beleza. Gravação iniciada, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Hoje é dia 21 de maio, mais uma aula da disciplina de banco de dados 1. Pronto, tela chegando para vocês. Beleza. Bom, olha só. Tem uma atividade 10 que foi deixada, que é a atividade que, a partir dela, todas as outras tarefas, vocês vão ter que fazer esse processo completo, tá? O que é o processo completo? Fazer o projeto do banco de dados, depois implementar esse banco de dados na conta de vocês e depois inserir, como eu disse na aula passada, né? Inserir, acho que no mínimo 5 linhas em cada tabela. Tá? Então, eu vou mostrar esse processo completo hoje. Vou fazer a atividade 11 da clínica que eu tinha deixado e vou fazer ele completo para vocês entenderem qual que é o processo que deve ser feito com todas as atividades. Aqui na atividade 10, ele está falando para pegar todas as atividades anteriores e fazer esse processo completo. Lembrando que das atividades anteriores, você vai criar na sua conta do Data Center o projeto que eu fiz na correção da atividade, tá? Porque tem a atividade que você mandou, quando você tentou fazer, e depois teve a que eu fiz como correção da atividade. Então, para ficar padronizado, faça a que eu implementei, certo? Na correção. Bom, então, eu vou fazer o projeto. Vamos começar aqui, ó. A atividade 11 é sobre uma clínica. Uma clínica possui no seu quadro diversos médicos de várias especialidades. As secretárias que trabalham na recepção são responsáveis pelos agendamentos das consultas solicitadas por pacientes. A clínica aceita diversos convênios e também aceita atendimento particular com pagamento em dinheiro ou cartão de débito ou crédito. A cada consulta, o médico registra as informações e reclamações do paciente e, se necessário, prescreve medicamentos definindo dose, periodicidade e tempo de duração do tratamento. Há necessidade de controlar a quantidade de consultas feitas por médico, por plano de saúde ou por período de tempo, qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo, ou por convênio. E aí tem todos os critérios aqui que a gente vai ter que pensar em como fazer o controle disso, tá? Bom, nós estamos no 11º exercício, né? Na 11ª atividade, já fizemos várias anteriores. Então, eu vou me dar o luxo aqui agora de fazer o projeto direto no Workbench, tá? E aí, na implementação lá das tabelas no Data Center, vocês vão ver que é praticamente aquele rascunho de tabela que nós tínhamos o hábito de fazer. Então, eu já estou com o Workbench aberto e vou criar aqui um novo modelo, adicionar um diagrama nesse novo modelo, vou tirar essa janelinha da direita aqui que não me interessa, vou aumentar o zoom aqui para uns 150 para facilitar a visualização e vamos começar. Bom, nós estamos falando aqui de uma clínica, ok? Eu não estou falando de uma rede de clínicas, que faz diferença. Se é só uma clínica, eu não tenho que... Vocês dois vão ter que ter... Vocês vão para fora, eu termino esse assunto aí outra hora, cara. Então vamos continuar. Se fosse uma rede de clínicas, eu teria que me preocupar com as informações dessas clínicas. Quais são as unidades, em qual unidade aconteceu a consulta, etc. Tá? Como o exercício fala de uma clínica só, nós não vamos tratar desse tema de uma rede de clínicas. Então, nós temos uma situação aqui, ó, de uma clínica que tem médico, tem consulta, tem uma cacetada de coisa aqui que nós precisamos considerar. Bom, aqui eu não me lembro se nas atividades anteriores a gente chegou a abordar isso, mas aqui eu tenho, olha uma situação que a gente não me lembro se a gente abordou isso nas atividades anteriores. Eu tenho secretária, eu tenho médico, eu tenho paciente. Eu estou falando de pessoas que exercem determinado papel, determinada função dentro da clínica.
Mas aí eu te pergunto, um médico, ele também não pode ser um paciente? Na hora que ele estiver doente, ele não pode ir lá e fazer uma consulta com um colega? Uma secretária também não pode ser um paciente? O que eu quero dizer com isso? Que para esses casos, se eu tenho uma tabela de médicos e uma tabela de pacientes, quando o médico for paciente, eu vou ter a informação dele repetida. Porque eu vou ter os dados da pessoa como médico lá na tabela de médicos. E os mesmos dados dessa pessoa na tabela de paciente repetido. Então, quando eu tenho esses casos, o que a gente faz? A gente cria uma tabela. Eu vou chamar essa tabela aqui de pessoas, tá? Pessoas. Vou colocar aqui o famoso código para elas, que vai ser um ID. Essas pessoas certamente precisam de pelo menos ter um nome. Eu não estou olhando lá na atividade, mas numa clínica, o principal que a gente precisa é o telefone de contato, né, da pessoa. No mínimo, um telefone de contato para marcar ou desmarcar, para entrar em contato, para mandar uma mensagem ou coisa do tipo. À medida que a gente for revisando a atividade aqui, a gente vê se há necessidade de mais informações. Mas eu estou considerando o seguinte, a pessoa, independente se ela é médica, se ela é secretária, se ela é paciente, eu preciso saber o nome e o telefone dessa pessoa na clínica, certo? Aí a gente precisa fazer aquelas tabelas que a gente fazia antes para depois fazer isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, antes de fazer o projeto aqui no Workbank, eu fazia com vocês um rascunho de tabelas numa planilha, inserindo dados. Por que eu fazia aquilo? Porque eu queria ter certeza que aquelas tabelas que eu estava propondo numa planilha eram a melhor alternativa. E para mim entender se eram a melhor alternativa ou não, eu tinha que ter um rascunho para me ver como os dados estavam distribuídos, organizados e relacionados. Então, por isso que eu fazia aquela planilha como rascunho. Tá? Então, aquela planilha que a gente sempre fez nas atividades anteriores, ela na realidade ela não existe. Tá? Porque lá naquela planilha eu tinha dados e metadados. Então, olhando dados e metadados, eu consigo enxergar se aquela proposta de organização ela é boa ou não, se pode ter uma forma de ser mais eficiente do que o que a gente está propondo. Aqui no Workbank, eu trabalho só com os metadados. Então, depois de um certo tempo, quando você já tem experiência com banco de dados e projeto de banco de dados, você já consegue criar a habilidade de criar direto o diagrama só com os metadados, porque aqui você já enxerga. Então, quando eu olho para essa representação dessa tabela pessoas, com ID, nome e fone, eu já imagino aquela tabela da planilha. E ela vai se tornar realidade daqui um pouquinho no final da aula, quando eu criar esse banco de dados lá no Data Center. E aí lá eu vou enxergar os dados também, entendeu? Então lá, como eu vou inserir pelo menos 5 linhas em cada tabela, eu vou ter uma noção desses dados depois de pronto. Só que aqui eu já estou fazendo o projeto do banco direto. Então, se eu cometo um erro aqui e crio esse banco de dados lá no Data Center e começo a inserir 5 linhas em cada tabela, é o trabalho que eu vou ter. E se eu descobrir um erro depois, aí é prejuízo, porque eu tenho que voltar no Workbank, corrigir para uma proposta melhor e sair refazendo tudo de novo, né? Então, eu tenho esse prejuízo aqui. Fazendo aqui, então depois você pode corrigir. Aqui já altera automaticamente. Se eu conseguir, eu na aula passada eu mostrei a conexão do Workbank com o banco de dados para vocês, né? Então dá para fazer isso direto também. Só que a gente faz isso em bancos que ainda não estão, a gente chama em produção. O que é isso? É um projeto que está sendo criado, em desenvolvimento. Não tem, por exemplo, os dados do cliente ainda, sei lá, uma rede de supermercado. Você não vai fazer esse procedimento no supermercado com o supermercado funcionando, com os dados oficiais do supermercado. Não, você faz isso num ambiente de testes, e depois, se funcionou, você testa, aí você vai replicar no supermercado quando ele estiver fechado, desligado, sem usuário, sem ninguém conectado. Aí você vai colocar uma versão nova do sistema lá. Então, aqui não. Aqui a gente faz esses procedimentos porque a gente está criando uma coisa nova. Mas se você está falando de um sistema que já está funcionando em algum lugar,
você primeiro simula todas as alterações que você precisa. Deu certo? Aí você pega esses códigos que você rodou no ambiente de teste e leva lá para o cliente para alterar no ambiente dele. Para quando no outro dia cedo ele chegar às 8 da manhã, tá a versão nova, tudo funcionando bonitinho, e ele nem percebe às vezes que aconteceu alguma mudança. A não ser que uma tela nova no sistema que ele não tinha, passa a ter, coisa do tipo. Ok? Beleza, então eu tenho pessoas. Por enquanto, vamos ver o que ele fala de médico aqui. Deixa eu ver aqui. A clínica possui médicos, várias especialidades, secretários, blá, 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 quando consulta, registra informações e reclamações dos pacientes. Aqui não fala nem assim, ó, precisa ter o CRM do médico, não fala nada disso. Tá vendo? Não tem nenhuma informação específica, porque, olha só, se tivesse, se a pessoa for médica, eu preciso ter o CRM, preciso ter cópia do diploma, coisas desse tipo, tá? Então, eu teria pessoas aqui, eu iria criar uma outra tabela de médicos. Ó, eu faria assim, ó, médicos, teria também aqui o seu ID, e aqui eu teria, qual que é o CRM do médico? Qual é o diploma dele, cópia do diploma. Aí esse diploma aqui provavelmente seria um campo do tipo imagem. Dá para guardar a imagem também dentro do banco de dados, tá? Mas isso aqui é só a título de ilustração, tá? E aí eu faria o seguinte, ó, uma pessoa pode ser médico. E com esse desenho aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que é médico. E aí, como é que eu sei? Qual que é o nome do médico e o CRM do médico? O nome do médico está lá na tabela pessoas. E o CRM do médico está lá na tabela médicos. Então, eu junto a informação da pessoa com os dados complementares quando ele é médico. Eu tenho a secretária. Quando a pessoa ela é secretária, ela tem a carteira de trabalho. Vocês sabem a sigla da carteira de trabalho? Antigamente era CTPS, ainda é? Carteira de Trabalho e Previdência Social, não era isso? Tem carteira de trabalho, tem data de admissão, por exemplo, sei lá, estou chutando aqui, tá? Só para ilustrar. Então, olha só. Aqui eu tenho a secretária. E aí, como é que eu sei quem que é a secretária? Assim, ó. Pronto. Me dá aí o nome e a data que a secretária foi contratada. O nome da secretária está na tabela pessoas, a data que ela foi contratada está na tabela secretária, na coluna admissão. Ok? O paciente. Opa, peraí. Então, o paciente, tem a tabela de pacientes aqui, ó. Pacientes. Eu vou ter o código dele como paciente. Vou ter... O que mais que eu tenho do paciente, hein? O que o paciente tem de informação adicional? Nada. Tipo sanguíneo, sei lá. Se bem que tipo sanguíneo todo mundo tem, né? Mas é só um exemplo, tá? Não, mas aí já é os registros das consultas que aconteceram. Aí não é aqui, não é uma informação do paciente, entendeu? Vou pôr aqui um sangue aqui só para ilustrar, tá, gente? Por enquanto isso aqui é só uma ilustração, porque eu nem vou fazer assim. Então eu tenho assim, ó. O que eu quero que vocês percebam nesse exemplo que eu estou mostrando aqui é o seguinte. Nós chegamos num cenário onde eu tenho pessoas. Eu tenho o médico, tenho o paciente, tenho o secretário. Ok? Tá. Então, o que é informação comum dos três, eu coloco aqui na tabela de pessoas. Então, ó, tanto médico, paciente e secretária tem nome e telefone de contato. Quando é médico, ele tem um CRM e um diploma. Ou mais de um diploma, às vezes, sei lá. Mas é só exemplo. Quando é paciente, eu preciso saber qual que é o tipo sanguíneo dele. Apesar que tipo sanguíneo todos têm, mas é o que eu estou te falando, é só para dar um exemplo, tá? E quando é secretária, eu preciso ter a carteira de trabalho e a data de admissão dela. Data de nascimento eu colocaria na pessoas, porque todos eles têm. Então, eu faço isso para evitar aquilo que eu falei para vocês, porque se eu tivesse falando de um sistema só assim, ó,
Se você ler atividade, você vai ver médico, você vai ver paciente, você vai ver secretária, certo? Só que o médico, quando ele for paciente, eu teria aqui na tabela médicos o nome completo do médico, o telefone do médico. E aqui na tabela paciente, da mesma pessoa, eu teria o nome completo dele e o telefone dele. Percebe que eu estou colocando informação repetida em lugar diferente? Ah, o Zeca da Silva, ele é médico. Então aqui na tabela médicos teria o nome dele, Zeca da Silva, e o telefone dele. Ah, o Zeca da Silva também é paciente, ele consultou com um amigo aqui na clínica, com um colega. Então teria aqui no paciente o mesmo Zeca da Silva com o mesmo telefone. Então, para evitar esse tipo de informação repetida, que a gente faz isso aqui, ó. Eu crio a tabela pessoas, afinal de contas, todos são pessoas, e aí, cada especificidade eu coloco na tabela separada. Então, a pessoa, quando ela for médico, eu tenho aqui na tabela de médico as informações adicionais dessa pessoa. Quando a pessoa for paciente, eu tenho as informações específicas de paciente que eu preciso aqui na tabela de pacientes. Certo? Oi? Não, eu dei delete na tabela de pessoas, ela sumiu. Depois eu dei Ctrl Z no teclado, que é desfazer, né? Aqui as setinhas aqui, ó. Fazer, desfazer. Ok? Tá, só que, veja bem, por que eu não vou fazer assim? Porque na atividade aqui que a gente está vendo, não está falando de nenhuma informação que é específica de médico, específica de paciente, específica de secretária, não tem nada disso. Então, vocês vão entender daqui um pouquinho como é que eu vou resolver isso. Eu, por enquanto, vou considerar todo mundo como pessoa. Por enquanto, eu vou deixar assim. Ok? Beleza. Aí eu tenho pessoa. Aí, a principal brincadeira aqui dessa clínica são as consultas. Ok? Ah, tem plano de saúde também, ó, plano de saúde que paga. Então, vamos ver aqui, ó, vamos criar uma tabela para os planos de saúde. Vou chamar de planos, underline, saúde. Saúdes não, saúde. Pronto. Vai ter, por enquanto, só o nome do plano de saúde. Pronto. Então, tá aqui. Plano de saúde, pessoa, e tem as consultas. Aí, a tabela de consultas que vai mostrar para vocês o segredo da brincadeira. Consultas. Beleza. A consulta, ela tem um dia. E, na realidade, nós vamos pôr um date time. A consulta, ela é agendada para um dia e para um horário, certo? Bom, a princípio, a consulta tem um dia e um horário. Aí, a consulta, quem é que faz o agendamento da consulta? Não é a secretária que fez? Então, eu vou pôr a secretária que agendou a consulta. Aqui, ó. Pronto. Essa pessoa aqui foi a secretária que agendou essa consulta. Quem é a secretária que agendou essa consulta? Tá aqui, ó. Lá na tabela de consulta vai ter na coluna secretária o código 10. Eu pego esse código 10, vou lá na tabela pessoas, eu tenho o nome e telefone da secretária que agendou essa consulta. Certo? Tudo bem até aí? Beleza. Essa consulta ela foi agendada para um médico. Para qual médico foi agendada essa consulta? Lá vai eu de novo, ó. Pronto. Para qual médico foi agendada essa consulta? Na tabela consultas, eu tenho a coluna médico, e lá nessa coluna médico tem lá o código 7. Eu pego o código 7, vou na tabela pessoas, eu vou achar o nome e o telefone do médico, que é o médico que vai atender nessa consulta. Certo? Tá, só que essa consulta foi agendada por um paciente. Beleza, então, lá vai eu de novo. Agora eu estou colocando aqui quem é o paciente que agendou essa consulta. Pronto. Vou apagar essa coluna aqui, abriu aqui. Então, olha lá. Então, aqui, ó, na consulta, tem 3 pessoas envolvidas. Tem a secretária que agendou a consulta, tem o médico para quem ela agendou essa consulta e tem o paciente que pediu essa consulta. Vou até salvar esse negócio aqui, porque se esse negócio deu uma travada aqui, não sou. Isso aqui é atividade 11. Pronto, beleza. Tá, só que a pessoa, quando ela é médica,
ela tem as especialidades, né? Ah, esse médico ele é cardiologista, esse médico ele é... Aliás, antes de pôr especialidade, eu vou pôr aqui, ó, esse plano de saúde, quem é, ó, essa consulta, quem está pagando essa consulta? É um plano de saúde, certo? Então, pronto. Ó. Já tem aqui agora na tabela de consultas o plano de saúde que está pagando. Pronto. Aí, eu estou falando das especialidades. Vou criar a tabela de especialidades. Especialidades. Cardiologista, pediatra, otorrino, etc. Vou ter todas as especialidades médicas cadastradas aqui. Aí eu te pergunto agora, um médico, a pessoa, quando ela é médica, ela pode ter quantas especialidades? Hã? Muitas, né? Às vezes o cara é doido o suficiente para fazer 6 de medicina, 3 de pediatria, depois ele faz mais 3 de cardiologia. Então ele é pediatra e cardiologista. Então ele pode ter mais de uma especialidade, pode ter várias. E de uma especialidade eu posso ter quantos médicos? Muitos também. Quantos cardiologistas eu posso ter? Quantos pediatras eu posso ter na clínica? Uma penca, né? Então nós estamos falando de uma relação aqui de pessoas e especialidades, de muitos para muitos. Certo? Uma pessoa pode ter várias especialidades, de uma especialidade eu posso ter vários médicos. Então, é muitos para muitos. É esse cara aqui, nós já aprendemos que quando a gente faz isso, ele cria aqui, ó. Vou chamar isso aqui de médicos, underline, especialidades. Médicos especialidades. Aí, deixa eu botar um... Oi? Eu desmarquei o quê? Ah, eu tirei porque a chave primária eu coloco sempre o ID. E ele pôs automaticamente pessoa e especialidade como chave primária. Aí eu tirei. Não, eles são apenas chave estrangeira. A gente ainda vai falar muito disso ainda, de chave estrangeira e chave primária. Chave primária eu já expliquei para vocês, né? Chave primária é aquela coluna que tem um código que quando você pega um valor, acha só uma coisa. Se a gente está falando de pessoas, se eu vier aqui na tabela pessoas e pegar o ID 50, eu vou achar uma única pessoa. Se eu vou numa tabela de carros e pego uma placa, eu só acho um carro. Então a chave primária é isso, é aquela coluna que quando você pega um valor, você só acha uma linha lá dentro daquela tabela. Você não pode achar mais de uma linha. Diferente, por exemplo, da data de nascimento. Se eu pegar uma tabela de pessoas e pegar lá a data, 20/10/2000, quantas pessoas eu posso achar? Um monte, várias. Então a chave primária não. A chave primária é aquela informação que você sempre vai achar uma linha dentro das centenas, milhares, milhões de linhas que tem dentro daquela tabela. É o identificador, né? É o que identifica. Então, olha só. Aqui, ó, eu consigo, por exemplo, agora saber qual que é a especialidade dos médicos. Basta eu pegar aqui o ID da pessoa, for lá, nessa tabela médicos e especialidades, eu vou achar o ID das especialidades daquele médico. A gente vai ver isso mais na prática quando eu implementar esse banco de dados lá no data center, tá? Show de bola. Então, tem especialidade, já sei a especialidade do médico. Tem aqui as consultas, e quem pagou o plano. Ah, a gente precisava saber o preço que foi pago por essa consulta, né? Que ele fala aqui, ó, o faturamento da clínica. Qual é o faturamento da clínica? Então, sei lá, vamos botar esse preço da consulta aqui. Oi? Então, a tabela de horários, eu consigo fazer ela 9,2. A partir dos agendamentos, né? Se eu pegar essa tabela de consultas aqui, ó, na coluna dia, que está date time, olha aí, na tabela consultas, eu tenho a coluna dia, que é date time, certo? Então, todas as consultas que estão agendadas estão aí, com data e hora. Então, você pode escolher um médico específico. Ah, o médico Zezinho. Qual que é o ID dele? Eu venho aqui, pego todas as consultas do médico Zezinho, que é código 23,
vejo todas as consultas agendadas para médico igual a 23, e eu sei todos os dias e horários que tem consulta agendadas para ele, inclusive quem é o paciente, inclusive quem é a secretária que agendou. Então, tal de especialidade está fora, né, médico? Então, olha só, eu sei quem é o médico, certo? Sim. Então, lá no ID da pessoa, eu sei qual que é o ID dessa pessoa, que é o médico que vai atender, certo? Se eu tenho o ID da pessoa, eu vou na médicos especialidades e acho o ID da especialidade desse médico. Não pode colocar dentro de consulta o tipo de especialidade? Não, especialidade não. Especialidade, médico, já está ficando livre. Então, se eu sei quem é o médico, a partir do médico, eu acho as especialidades dele. Se ele tem uma só, ou se ele tem mais de uma, eu sei todas as especialidades do médico que está atendendo aquele paciente, certo? Entenderam aqui, ó? Eu sei quem é o médico que vai fazer aquela consulta, então eu tenho o ID da pessoa. Se eu tenho o ID da pessoa, eu venho aqui e acho qual que é o ID da especialidade dele. Com o ID da especialidade, eu venho aqui e acho no nome, se é cardiologia, pediatria, qual que é a especialidade dele. Certo? Bom, aqui na consulta agora eu tenho um preço aqui, 9,2, para registrar o preço, tá? Vamos voltar aqui para me relembrar o que a gente precisa saber. Quantidade de consultas feitas por médico, por plano de saúde ou por período de tempo. Tá fácil. Porque quantidade de consultas feitas por médico. Qual médico você quer? Ah, o médico de código 35. Beleza, você vem aqui nas consultas, separa todas as consultas feitas para o médico com código igual a 35. Esses dados também dá para ver se naquele horário tem consultas já agendadas ou tem... Sim. Ótima pergunta a sua. O que a gente está fazendo? Eu estou montando a estrutura do banco de dados onde as informações serão armazenadas. Aí vem o tal do algoritmo, que vocês estão se divertindo com ele. O algoritmo é a inteligência que, na hora que a secretária clica num botão, essa inteligência vai dentro do banco de dados e busca as informações e mostra para a secretária como é que está a agenda daquele médico. E vê onde está livre, onde está ocupado. Entendeu? Então, aqui, entre o projeto de banco de dados que nós estamos fazendo e o que aparece na tela da secretária, ou na tela do médico, ou na tela do paciente, tem o algoritmo que faz essas tarefas. E aí, na disciplina do semestre que vem, nós vamos aprender SQL, que é a parte da programação do banco de dados, onde você consegue enviar instruções para o banco de dados, solicitando informações mais elaboradas. Isso a gente vai fazer no semestre que vem. Bom, então esse primeiro item aqui está mais do que contemplado. Quantidade de consultas feitas por médico eu tenho aqui, quantidade de consultas feitas por plano de saúde eu tenho aqui. Ou por período de tempo, é o dia. Pelo dia que é o date time, eu sei quais as consultas foram feitas no mês passado, ontem, no ano passado. Basta selecionar pelo date time aqui, que é a coluna dia da tabela consultas. Aí no outro item aqui, ó, qual o faturamento da clínica em determinado período de tempo? Uai, quanto que a clínica faturou em consultas no mês passado? Eu vou pegar a tabela consultas, na coluna dia, eu separo todas as consultas do mês de abril e somo qual que é o preço que foi pago por essas consultas. Então, esse item aqui também, faturamento da clínica em determinado período de tempo, foi contemplado. Ah, quanto que a clínica faturou o mês passado de Unimed? Beleza. Separo todas as consultas daquele mês, olhando o dia, e separo só daquele plano de saúde que me interessa. Então, também consigo saber o faturamento por convênio de um período de tempo. Esse tópico aqui já foi também. Agora começa a ficar diferente. Quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? O que é que esse item me fala? Me fala que toda vez que acontecer uma consulta, eu preciso saber se teve prescrição de medicamento ou não. A receita que o médico faz, ela vai ser registrada no sistema. Então, para isso, eu vou ter que criar uma tabela de medicamentos. Medicamentos. Vai ter um código e um nome.
Não vou me preocupar muito nos detalhes desse medicamento, não. Se é comprimido, se é não sei o quê. Se... Hã? Não, aqui é o medicamento. Aqui vai estar cadastrado todos os medicamentos que existem. Agora, na consulta, pode ou não acontecer as receitas, que são as prescrições. Prescrições. Pode chamar de prescrição, pode chamar de receita. Aí o nome, gente, tá? É o que for mais adequado lá, tá? Aí o que eu vou fazer? A prescrição ou a receita, quando é que ela acontece? Ela acontece na consulta. A prescrição não está ligada no médico, a prescrição não está ligada no paciente, a prescrição está ligada na consulta, porque ela só existe quando acontece essa consulta. Então eu vou ligar a prescrição na consulta. Bom, aí, deixa eu ajustar aqui que eu gosto de deixar só consultar. Beleza. Então tem a consulta. Nessa consulta, nessa prescrição, ele pode prescrever quantos medicamentos? Vários. E um mesmo medicamento, ele pode estar prescrito em quantas receitas? Tilenol, gotas. Você entrou na consulta com o médico, ele te receitou Tilenol 3 vezes por semana. Beleza. Aí ele foi lá num outro médico diferente e também receitou Tilenol para ele. Então, o medicamento, ele pode ser prescrito em várias consultas diferentes, em várias receitas diferentes. Você imagina numa clínica que funcionou, sei lá, 8 horas no dia, um medicamento, em quantas receitas ele pode ter sido colocado? Muitas, certo? Porque essas prescrições que a gente está falando aqui, ó, são as receitas, certo? Um medicamento, ele vai estar em centenas, milhares, milhões de receitas. E numa receita também pode ter muitos medicamentos. Eu estou querendo mostrar para vocês que esse relacionamento aqui, ó, deixa eu tentar organizar isso aqui, vamos passar esse plano de saúde para cá. Que essa prescrição aqui, ó, ela vai ter muitos medicamentos, pode ter muitos, pode não ter nenhum, concorda? Não vou entrar nessa questão de encaminhamento, porque a atividade não falou nada disso. Porque encaminhamento é outra coisa, não é uma receita, né? Não é uma prescrição. Então, deixa eu voltar aqui, peraí. Pronto. Então, o que é essa aqui, ó? Isso aqui, eu vou chamar essa tabela de dosagens. Olha que coisa doida que eu estou fazendo aqui. Vou chamar isso de dosagens por quê? Porque eu sei qual é a prescrição, ou seja, qual que é. Talvez a gente até mude esse nome para receita, hein? Medicamento. Eu vou chamar isso aqui de receita. Vocês preferem receita? Porque prescrição, eu acho que todo mundo está acostumado com receita. Deixa eu mudar o nome dessa tabela aqui, então. Então, em vez de prescrições, vamos chamar isso de receitas. Pronto. Ficou o nome mais bonitinho. Então, na consulta, pode ter sido emitida uma receita. Nessa receita, vai ter o quê? Medicamento e dosagem. Vou chamar isso de quantidade. Eu acho até mais fácil pôr isso aqui como um texto, tá? Eu vou pôr isso aqui como descrição. O que eu estou chamando de descrição? Se o médico colocou numa receita um determinado medicamento, ele vai ter que escrever para você um comprimido a cada 8 horas, 5 gotas a cada 3 dias, ok? Para cada medicamento que ele pôr na receita, ele vai ter que pôr essa descrição, essa explicação de como que você usa aquele medicamento. Então, aqui, ó, eu estou colocando aqui na dosagem esse campo descrição exatamente para o médico registrar isso. Aquele medicamento específico naquela receita vai ser de quanto em quanto tempo, qual que é a dosagem, etc. Tá? Aqui na tabela de dosagens, ficou faltando... Eu estou pensando aqui, se eu não tiver mais nada aqui na receita, eu posso pôr a dosagem já direto da consulta para o medicamento.
Posso fazer isso. Posso fazer isso. O que teria a mais aqui na tabela receita? Se tiver só a consulta, não faz sentido eu ter essa tabela. Uma tabela só com uma chave estrangeira não faz sentido. Não faz sentido. Eu poderia ligar direto na receita os medicamentos. Vou fazer isso então, tá? Aqui na receita eu vou ter... Vou apagar essa dosagens. Vai embora dosagens. Aqui nas receitas eu vou ter as receitas para medicamentos. Não, na realidade, volta. Eu vou apagar receitas e vou ligar receitas aqui, ó. A dosagem com consultas. E essa tabela aqui vai ser a tabela de receitas. Em vez de dosagens, vai ser as receitas. Deixa eu botar aqui um ID para ela. Vamos ver se ficou bonitinho agora. Então, eu tenho a tabela de receitas. Na tabela de receitas, eu tenho qual é que foi a consulta. Deixa eu mudar essa consulta aqui. Consulta. Pronto. Consulta. Deixa eu voltar, deixa eu conferir no Google Meet se tem áudio. Tem. Depois dessa explicação toda aqui, se o vídeo ficar sem áudio, danou-se. Show! Então, olha só, o que são as receitas? Eu sei qual é o código da consulta e qual é o medicamento e a descrição que o médico deu. Pronto. Aqui eu já tenho a receita. E depois que a gente criar esse banco de dados no data center e inserir alguns dados, vocês vão ver mais nitidamente tudo isso que eu estou falando. Aqui a gente está meio que fazendo o processo inverso, né? Quer ver? Nas primeiras atividades, eu fazia com vocês uma planilha. Naquela planilha, eu criava a tabela com alguns dados fictícios. Depois que eu tinha certeza que aquilo estava legal, eu criava o modelo no Workbench. Show! Só que aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo o projeto, vou criar esse banco de dados no data center e lá eu vou inserir os dados e aí no final eu vou ter algo parecido com aquela planilha que a gente fazia no começo. Então, vamos lá. Então agora eu já tenho as receitas aqui, ó. Então, medicamentos foram prescritos no mês anterior, ok. Faixa etária predominante dos pacientes ou médicos. Então, se eu preciso de faixa etária, o que eu preciso? Preciso saber a data de nascimento das pessoas. Preciso saber a data de nascimento. Então, não me interessa se é médico, se é paciente, se é secretária. Eu vou ter aqui... a data de nascimento dessas pessoas. Tendo a data de nascimento das pessoas, eu vou ter a faixa etária. Faixa etária predominante dos pacientes ou médicos. Qual o medicamento mais prescrito para mulheres ou homens? Então, espera aí. Eu preciso saber o sexo das pessoas, porque quando o paciente for masculino ou feminino, vou puxar de um só. Masculino ou feminino. Então, pronto. Então, agora eu sei o sexo das pessoas. Então, a faixa etária predominante dos pacientes ou médicos está ok. Medicamento mais prescrito para mulheres ou homens, ok. Quantos médicos tem de cada especialidade, também ok. Porque se eu tenho as especialidades e tem aqui cada médico, né, os médicos com suas especialidades, também está resolvido. Então, ficou bonitinho o nosso projeto. Dá só uma ajeitadinha nele aqui. É isso. Eu acho que atendeu a todos os critérios. Vamos repassar? Quantidade de consultas feitas por médico. Olha lá. Na tabela consultas eu tenho o código do médico. Quantidade de consultas feitas por plano de saúde. Cada consulta que é feita, eu tenho o código do plano de saúde que está pagando. O período de tempo. O período de tempo, na tabela consultas, é a coluna dia, que é date time. Então, esse item está ok. Faturamento da clínica em determinado período de tempo no convênio.
Na tabela de consultas eu tenho o preço. Se for por convênio, eu sei qual que é o plano de saúde. E se for por período de tempo, eu tenho o dia lá na tabela de consultas. Quais medicamentos foram mais prescritos no mês anterior? Então, cada consulta tem o seu dia e hora que aconteceu. E se naquela consulta foi emitida alguma receita, eu tenho aqui qual é o código do medicamento e a descrição de como aquele medicamento deve ser ingerido. Faixa etária predominante dos pacientes são médicos, agora como as pessoas têm data de nascimento, está tranquilo. Medicamento mais prescrito para mulheres ou homens também está tranquilo, porque agora eu tenho o sexo na tabela pessoas. Quantos médicos têm de cada especialidade? Aqui eu consigo levantar isso. Vamos implementar esse banco de dados lá no data center, que aí nós vamos conseguir visualizar essas tabelas, né? Então, eu vou entrar aqui em banco de dados. Seguindo a orientação que eu passei para vocês aqui, ó, o nome desse banco de dados será, nós estamos falando da atividade 11. Então, esse banco de dados vai ser PD1 até 11. Então, eu vou criar esse banco de dados aqui. Cadê? Criar banco de dados. Criar um banco de dados. PD1 até 11? Tem o T? Tem o T, até 11. Então, ó, PD1 até 11 vai ser o nome do banco de dados. Criou. Criou? Cadê? Está criado? Deixa eu ver. Abrindo o PHP MyAdmin. BD1 até 11. Está aqui o banco de dados. Ó. Vazio, sem nada. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o meu Workbench e vou gerar o código para mim criar essas tabelas no banco de dados. Eu acho que eu consigo gerar ela aqui completa, quer ver? Aliás, primeiro eu vou pegar esse MyDB aqui, ó, que é o nome do banco de dados, e vou colocar igual o que eu criei no data center para facilitar a minha vida. BD1 até 11. Que aí o banco de dados fica com o mesmo nome. Na hora que ele gerar os comandos, facilita para mim. Certo? Quais programas? O Workbench é um software que está instalado no meu computador. Isso aqui é um software que está instalado no meu notebook. Esse PHP MyAdmin e esse DirectAdmin está lá no data center, que eu passei o usuário e senha para vocês. Cada um tem o seu usuário e senha no data center para fazer essas atividades no seu usuário. E depois tem que mostrar para o monitor, para ele registrar isso para vocês, lá anota para vocês. Ele corresponde com o nome que você está dando, né? O banco de dados do programa. Por que eu fiz isso? Porque esse cara aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, o Workbench, ó, deixa eu voltar aqui no Workbench. Quando eu clico numa tabela dessa e uso essa opção aqui, ó, Copy SQL to Clipboard, ele copia o comando para mim. Então, olha aqui, ó, esse comando aqui que ele gera automático, ó. Tá vendo esse comando aqui? Que eu ensinei vocês a digitar? Que eu ensinei vocês esse comando, como que faz? Lembra que eu expliquei isso? Como que eu faço o Create Table? Então, o que acontece? Esse Create Table que eu ensinei para vocês, ele foi gerado automaticamente pelo Workbench. Quando eu cliquei com o botão direito aqui em cima da tabela e usei essa opção aqui, ó, Copy SQL to Clipboard. Só que eu quero tentar gerar o código do banco inteirinho. Para fazer isso é aqui, ó. Na realidade, deixa eu ver onde que é. Acho que é a database mesmo. Deixa eu ver. Tools. Manager, deixa eu ver, gera Ctrl G. É esse cara aqui, ó. Essa opção Ctrl G aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar no ponto que ela vai gerar o código para mim. Ela tenta conectar no banco de dados, ó. Se ela não consegue conexão do banco de dados, ela não vai até o próximo passo, que é gerar o código para mim.
Então, eu não vou nem mostrar assim para vocês, porque vocês não vão conseguir fazer. Ok? Vou mostrar de outro jeito, então. Então, eu vou criar as tabelas uma por uma. Peguei a tabela de especialidades, cliquei com o botão direito do mouse em cima dela, Copy SQL to Clipboard. Fui lá no Workbench, desculpa, no PHP MyAdmin, tá aqui, e tem um Ctrl V aqui, para colar. Aqui que eu falei para vocês, tá vendo que o Workbench já colocou o nome do banco de dados aqui, se bem que ficou errado, tá? Porque tem o prof underline. No meu caso é prof, no caso de vocês é o usuário de vocês. Então eu vou apagar isso aqui para fazer um negócio mais bem feito ainda. O nome do banco de dados aqui, é prof underline bd1at11. Agora sim. Quando eu der o copy aqui novamente, e levar lá para o PHP MyAdmin, ele colocou o nome de banco de dados certo, tá vendo? Esse comando create table, ele vai criar a tabela dentro de um banco de dados. Qual é o banco de dados? Ou eu especifico o banco de dados aqui antes do nome da tabela, separando com o ponto, ou esse banco de dados já está selecionado aqui em cima. Tá? Então eu tenho essas duas possibilidades. Mas eu vou aproveitar o comando lá que já está pronto e vou rodar assim mesmo, tá? Então aqui eu vou criar a tabela de especialidades. O que eu falei para vocês nas atividades que vocês vão fazer? Que vocês peguem esses comandos e guardem, tá? Eu vou fazer isso aqui até para ilustrar, quer ver? Deixa eu pegar aqui um negócio, pronto. Eu tenho um bloco de notas aqui. Então, quando o comando funcionar, eu vou guardar esses comandos aqui até para mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Até aquele colega preguiçoso que não quer fazer nada, se você for passar cola para ele, você já sabe como é que você faz. É assim que você faz, você passa a cola para ele. Você roda, primeiro você copia. Copia, executa, deu certo. Deu certo? Que lindo, né? Eu venho aqui, dou uma atualizada, cadê? Onde é que atualiza esse negócio aqui? Aqui, atualiza. Já apareceu a tabela de especialidades. Eu venho aqui e colo o comando. Show de bola, especialidades já deu certo. Aí, beleza. Só que esse colega seu depois não arruma emprego, né? Não aprendeu, não mexeu, mas tudo bem. Aí, às vezes, quando ele estiver trabalhando e precisar, ele te manda uma mensagem para você fazer para ele de novo. Aí você cobra dele. Beleza, então eu já criei a tabela de especialidades. Agora, a próxima tabela que eu vou criar, se eu fosse criar médicos de especialidades, eu dependo de pessoas. Então eu preciso criar pessoas primeiro. Então eu vou criar, copy, SQL to clipboard, vou copiar a tabela de pessoas, vou executar ela aqui agora, lá na aba SQL, Ctrl V, lá, criar a tabela de pessoas, ID, int, not null, autoincremento, isso aqui tudo eu ensinei para vocês. Como é que faz esse comando, tá? Executa, deu certo, vou lá no bloco de notas, coloco o próximo comando aqui. Beleza. Vamos lá. Agora que eu já criei especialidades e criei pessoas, eu consigo criar essa médicos e especialidades. Botão direito, copy SQL do clipboard, vou lá no PHP MyAdmin, na aba SQL, Ctrl V. Aqui vocês vão aprender que o Workbench, ele faz um comando um pouco diferente do que eu ensinei para vocês. E o jeito que eu ensinei diferente, o que acontece? Eu ensinei de um jeito diferente porque eu acho esse comando aqui, para quem está aprendendo pela primeira vez, muito mais complexo do que daquele jeito que eu ensinei para vocês. Do jeito que eu ensinei para vocês, você faz todos os create table primeiro, cria todas as tabelas primeiro, depois você volta fazendo os comandos alter table para cada relacionamento desse, certo? Importa no sentido que eu só posso fazer médico e especialidade depois que eu tiver pessoas e especialidades. Tá vendo que médicos e especialidades depende da tabela de pessoas e da tabela de especialidades? Por quê? Porque ele tem um infinito aqui, ele tem um muitos para um, tá vendo? Tem que ser na ordem, né?
Posso até fazer um teste para te mostrar aqui, ó. Quer ver? Eu vou pegar esse aqui. Ó, eu vou pegar esse médicos e especialidades, vou tirar. Eu vou apagar uma tabela. Eu vou apagar, por exemplo, a tabela de pessoas. Ó, vou excluir ela, eliminar, ok, pronto. Então a tabela de pessoas, vou apagar as duas, tá? Vou apagar a especialidade também. Eliminar, ok. Pronto, meu banco de dados agora está vazio novamente, não tem nada, tá? No banco de dados não tem nenhuma tabela. Vou tentar começar pela tabela médicos e especialidades. Vou tentar começar por essa aqui primeiro. Ó, quando eu mandar executar, olha o tanto de erro que dá. Por que está dando esse erro? Porque na hora que ele tenta criar a tabela médicos e especialidades, ele já tenta fazer os relacionamentos com a tabela pessoas, quer ver? Aqui, ó, com a tabela pessoas, com a tabela de especialidades. Nesse formato de código gerado pelo Workbench, você tem que fazer exatamente nessa sequência. Você tem que entender essa sequência. Se você fizer esses comandos, digitando esses comandos da forma que eu ensinei na aula passada ou retrasada, você não tem esse problema. Por quê? Na aula que eu te ensinei a fazer os comandos, eu primeiro falei para você, faz todos os create table, de todas as tabelas. Terminou? Volta pegando todos esses relacionamentos aqui, ó, e fazendo um comando alter table para cada um deles. Aí fica fácil, porque você vai fazer 7 comandos create table para criar 7 tabelas. Aí pode ser em qualquer ordem. Pode ser em qualquer ordem. Porque os relacionamentos você só vai fazer depois que criar todas as tabelas. Esses relacionamentos, depois que você criou todas as tabelas, você pode fazer ele. Tá? No caso, copiando os comandos do Workbench, como eu estou fazendo, eu não tenho outra alternativa a não ser fazer na ordem. E aí eu já vou mostrar para vocês que, ó, vou tirar esse comando daqui. Olha, por que eu estou guardando no bloco de notas? Porque aqui no bloco de notas eu estou criando a tabela de especialidades, ponto e vírgula no final. Depois eu crio a tabela de pessoas, ponto e vírgula no final. Depois eu crio a tabela de especialidades, médicos e especialidades, ponto e vírgula no final. Então, se eu estou guardando esses comandos aqui, ó, olha que legal, eu vou copiar isso aqui tudo, que eu já testei e funciona, vou colar tudo de uma vez aqui. Ó, então, eu estou na aba SQL com os 3 comandos create table especialidade, create table pessoas, na sequência, e create table médicos e especialidades. Então, se eu mandar executar isso aqui, ó, aqui, já apareceu as 3 tabelas aqui, ó. Ponto e vírgula para quando eu... Ponto e vírgula para quando eu tenho mais de um comando na mesma linha, tá? na mesma sequência, tá? O ponto e vírgula é porque quando eu vou mandar processar vários comandos ao mesmo tempo, eu separo esses comandos com ponto e vírgula. Então, eu já fiz especialidade, voltando aqui no Workbench, já fiz essas 3 primeiras. Para mim fazer consulta, eu dependo de receita e de plano de saúde. Só que para fazer receita, eu dependo de medicamento. Então, qual que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que fazer plano de saúde e medicamento primeiro, para depois fazer consulta e receita. Aliás, receita e consulta. Eu só consigo fazer uma tabela de onde tem um relacionamento com... Aqui no meu caso está o símbolo do infinito, gente. Mas eu já expliquei isso aqui em outras aulas. Essa simbologia aqui você consegue mudar no software, tá? Então, a tabela que tem símbolo de infinito em ligações que envolvem ela, eu só consigo fazer depois que todos esses infinitos, as tabelas aonde esses infinitos ligam já foram criadas. Então, quando é que eu vou conseguir fazer a tabela de receitas? Só depois que eu tiver medicamentos e consultas criadas. Porque a tabela de receita, ó, tem um infinito aqui que sai de receita e vai para consulta, e tem um infinito aqui que sai de receita e vai para medicamento. Então, eu só consigo criar receita depois de medicamento e consulta. Então, eu vou criar plano de saúde agora, copiando SQL to Clipboard, vem aqui no SQL, colou o comando, processou, deu certo. Vou no bloco de notas, colo, ponto e vírgula, pronto. Plano de saúde foi criado. O próximo vai ser medicamentos. Copy, SQL to Clipboard, vamos para a aba SQL novamente,
Vou executar agora, ou vou até pôr esse ponto e vírgula aqui já, para facilitar. Criar a tabela de medicamentos. Deu certo? Deu certo. Então, eu vou lá no meu bloco de notas e colo. Então, depois da tabela plano de saúde, eu tenho a tabela de medicamentos criada bonitinho. Bom, já criei, então... Opa, quase que eu fiz bobagem aqui. PD1, o que é isso aqui que eu fiz? Ah, olha, tinha feito uma bobagem aqui. Agora ficou certo, medicamentos. Agora, voltando no Workbank, já fiz plano de saúde, já fiz medicamento, agora eu tenho que fazer consulta para depois fazer receita. Copy. Vamos rodar aqui. Esse teste que eu faço rodando esse comando aqui, ó, eu tenho que fazer aqui primeiro, porque se der erro, eu tenho que corrigir no projeto. Deu certo. Volto aqui, acrescenta aqui no final, ó. Então, aqui eu estou criando a tabela de consultas. Criei a tabela de consultas, agora eu posso criar receitas. Copy, SQL do clipboard. Vamos rodar ele aqui agora. Criando a tabela de receitas. Executar. Pronto. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui agora, ó, o meu banco de dados AT11 está com as 7 tabelas criadas. Está até falando aqui, ó, 7 tabelas, tá? E eu só preciso no bloco de notas acrescentar a última aqui, ponto e vírgula. Pronto, ponto e vírgula. Então, ó, aqui eu estou criando a tabela de receitas, que é a última. Por que eu estou falando para colocar no bloco de notas? Porque eu já fico com esse troço tudo pronto, ó. Se eu tenho esse bloco de notas salvo em algum lugar no meu computador, olha o que eu posso fazer, ó. Selecionei todas as tabelas. Vou eliminar. Sim. Pronto, meu banco de dados. Opa, tem a dependência, né? Deixa eu ver aqui o que a gente vai conseguir agora. Vamos eliminar. Eliminar. Sim. Ficou um plano de saúde aqui. Vamos eliminar ele. Ok. Ó, meu banco de dados está vazio, não tem nada. Nenhuma tabela encontrada no banco de dados. Se eu pegar esse bloco de notas aqui, que eu já executei comando por comando, tenho certeza que funciona, que não dá erro, seleciono isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, ó, 100 linhas aqui de código, ó. Executar, olha lá o banco de dados prontinho de novo, ó. Todas as 7 tabelas criadas rapidinho, tá vendo? Beleza. Bom, agora eu vou ensinar para vocês o comando para inserir dados. Então, olhando aqui para o Workbank, eu vou inserir primeiro as especialidades, tá? Para fazer isso, eu vou mostrar lá no meu site, onde eu mostrei da outra vez, nessa parte de banco de dados aqui, ó. Eu tinha mostrado para vocês essa parte aqui, né? De criação de tabelas de relacionamentos. Agora tem acesso aos dados, ó. Olha o comando de inserir, como é que funciona, ó. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Eu quero inserir as especialidades. Então eu vou aqui, ó. O comando é muito simples. Aqui no Workbank, eu fiz o quê? A especialidade tem ID e nome. O ID, o banco de dados preenche automático, lembra? Por que ele preenche automático? Porque na hora que eu criei a tabela de especialidades, deixa eu aumentar esse negócio aqui. Na hora que eu fiz o comando de criar especialidades, a tabela de especialidades, eu falei que o ID era autoincremento. Então o ID, eu não preciso digitar, o banco de dados cria para mim. Então, logo, eu posso fazer o comando insert na tabela de especialidades apenas para a coluna nome. Não é isso? A tabela de especialidades não tem a coluna nome? Ah lá, ID e nome, ó. E aí eu vou colocar aqui values. E qual que é a especialidade que eu vou cadastrar? Cardiologia. Pronto. Para cadastrar 5 pelo menos? Então, cardiologia, pediatria. Ajuda aí. Dermatologia. Ajuda aí a achar magia. Hã? Geriatria. Você está muito novo para falar em geriatra. Hã?
Odontologia? Pode ser, é porque lá na clínica fala que é uma clínica médica, né? Endocrinologia. Ainda bem que ninguém falou aquele difícil lá, ó. Tem um nome que é compridão até. Bom, eu estou confiando que o meu comando está certo. Então, eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou executar. Ó, deu certo. Se deu certo, eu clico na tabela de especialidades. Ó aqui que bonitinho, ó. Então, deu certo, eu vou pegar esse comando, vou lá no bloco de notas, lá no finalzinho, ó, e vou colocar ele aqui no final. E esse bloco de notas aqui eu tinha que estar salvando ele, para não perder isso aqui, tá? Tá vendo que esse negócio que você tá vendo aqui, gente, ó, peraí. Olha só, esse negócio que você tá vendo aqui, dentro do banco de dados, olha aqui, eu vou até botar aqui no Paint para mostrar para vocês. Vocês estão vendo que esse negócio aqui é igual àquela planilha que a gente começou a fazer no início do semestre? Se eu vier aqui e escrever aqui em cima, ó, especialidades. Só vamos diminuir isso aqui para 20. Para cá, 16. 16. Tá grande ainda. 12. Pronto. Se eu vier aqui e botar isso aqui, ó, vocês concordam comigo que isso aqui é exatamente o que a gente fazia nas planilhas? Nos rascunhos? Não era isso? A diferença é que agora eu estou tão confiante que eu já sou bom no trem que eu faço o projeto direto, crio o banco de dados no datacenter e agora eu estou inserindo alguns dados aleatórios. Aí eu vou conseguir enxergar do mesmo jeito que a gente fazia nas planilhas. Então, ó, já tenho as especialidades cadastradas. Depois de especialidade, o que eu tenho que cadastrar? Deixa eu ver lá no Workbank. O Workbank é muito bom para mim entender isso, ó. Então, agora eu já cadastrei especialidade. Eu vou ter que cadastrar algumas pessoas, ó. Certo? Então, vamos cadastrar algumas pessoas. Prestem atenção nesses comandos que eu estou digitando, porque vocês vão, ixi, daqui a pouquinho eu vou mostrar o que espero por vocês. Não, é só trabalhinho. Na realidade, gente, isso que eu estou mostrando para vocês é relativamente simples. Create table é um comando muito simples. Insert, que eu estou fazendo aqui, é um comando muito simples. O que você precisa fazer é praticar. Então, daqui a um pouquinho eu vou mostrar uma série de exercícios para vocês praticarem esses comandos, tá? Então, eu vou inserir na tabela de pessoas. Então, insert into pessoas. Quais as colunas da tabela de pessoas eu preciso preencher? Todas menos o ID. Então, como o ID é automático, eu vou colocar na ordem que eu quiser, fone, nascimento, nome e sexo. E aí os valores. Bom, qual que é o telefone? Vou botar um telefone aqui. Qual que é a data de nascimento? O nascimento, gente, o tipo date, sempre é no formato ano, mês e dia. Então, 2001, 12, 23. Então, é o ano, mês, dia. Pode ser o sinal de menos ou a barra, tanto faz, tá? 23 de dezembro de 2001 é a data de nascimento. O nome, Zeca da Silva. Para ficar mais bonitinho, porque ele está quebrando aqui, eu vou botar o values embaixo, tá? Assim, Zeca da Silva é o nome e o sexo é... Eu vou pôr um M de masculino aqui. Pronto. Então, esse é o primeiro comando insert. Para fazer 5, 2, 3, 4, 5. Beleza, então agora eu tenho que vir aqui e tenho que trocar, né? Vamos trocar esse telefone aqui. Vamos trocar esse telefone. Como são dados aleatórios, né? Espero que não tenha ficado nada repetido. Esse aqui nasceu em 1998, em fevereiro, no dia 13. Essa aqui é a Flávia Brito, do sexo feminino.
Esse aqui nasceu em 2000, em janeiro, no dia 12. Esse aqui é o Rafael Pereira, o sexo masculino. Essa aqui nasceu em 1995, no mês de junho, no dia 22. Essa aqui é a Rita Maria, do sexo feminino. Por último, esse aqui vai ter nascido em 1998, no mês de setembro, no dia 30 de setembro. Esse aqui vai ser a Guilhermina Cunha, do sexo feminino. Considerando que esses comandos estão corretos, eu já vou na coragem aqui executar todos, de uma vez só. E, obviamente, não vou deixar de dar o meu Ctrl+C, Ctrl+V, para guardar isso aqui no meu bloco de notas, porque se eu precisar depois, se eu perder esse banco de dados por algum motivo, eu consigo ressuscitar ele. Então, vamos executar. Pimba. Olha, vamos ver a tabela de pessoas. Está lá, ó, todo mundo cadastrado. Deu certo? Então, eu vou lá no bloco de notas e guardo esses comandos aqui. Beleza. Guardei os comandinhos, então eu já tenho, voltando aqui no Workbench, eu já tenho especialidades, já tenho pessoas, então agora eu posso pôr aqui alguns médicos especialidades. Vamos lá, 5 médicos especialidades. Insert, into, médicos especialidades. Bom, na tabela médicos especialidades, eu vou até aproveitar, ó, eu tenho a coluna especialidade, e a coluna pessoa. Os valores. Bom, eu vou pôr aqui a especialidade 9 e a pessoa 4. Vou tentar executar isso aqui, tá? Ó, vou até dar um Ctrl+C aqui. Vou executar e vai acontecer o quê? Erro. Alguém sabe me explicar por que deu esse erro? Estou tentando cadastrar a especialidade 9 para a pessoa 4. Vamos clicar na tabela. Eu vou abrir uma outra aba aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho a pessoa 4, que é a Rita Maria. Estou tentando colocar ela na especialidade 9. A especialidade 9 não existe. Por isso que deu erro. Aqui, ó. Por que esse comando está dando erro? Porque especialidade 9 não existe. E como é que o software de banco de dados sabe fazer essas coisas? Sabe fazer essas validações? Porque no projeto, gente, a gente colocou aqui, ó. No projeto, eu falei que a coluna especialidade da tabela médicos especialidades corresponde à coluna ID da tabela especialidades. Está no projeto do banco de dados, está no comando. Olha aqui, ó, quando a gente mandou criar essa tabela, vamos achar ela aqui. Cadê ela? Aqui, ó, quando eu mandei criar a tabela médicos especialidades, deixa eu aumentar isso aqui para facilitar. Olha aqui, quando eu mandei criar essa tabela, eu falei que a coluna especialidade, ela faz referência ao ID da tabela especialidades. Olha isso aqui, ó. É aquele comando que eu ensinei para vocês nas aulas passadas. Esse comando de criação do relacionamento que eu mandei para o software de banco de dados, ele vai garantir esse troço para nós. Então, não adianta eu tentar inserir uma coisa errada. O software de banco de dados não aceita. O programador, quando implementar essa interface no algoritmo, ele vai tentar inserir esse comando aqui
e vai dar errado, ele tem que tratar esse erro no algoritmo dele. O ideal é que ele não, obviamente, ele não vai pedir para a secretária, quando for cadastrar uma especialidade, um médico novo, para a secretária digitar o código da especialidade. No algoritmo, ele vai implementar uma interface onde a secretária só escolhe a especialidade e o médico, já cadastrados, né? Então, não existe especialidade 9. Quais especialidades eu tenho? Eu tenho só de 1 a 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a pessoa 4, ela é da especialidade 1, que eu já nem sei mais qual é, depois eu vejo. Essa pessoa 4, ela tem a especialidade 1, 3 e 4. Essa pessoa 4, que é a Rita Maria, ela vai ser cardiologista, dermatologista e geriatra. Recomendo muito ela. Qualquer problema que vocês tiverem, ó, 1, 3 e 4. Ela é cardiologista, desmatologia. Ela desmaia. Se você tiver problema de desmaio, você pode procurar a desmatologista aí, que ela resolve o seu problema. E ela é geriatra também. Geriatra, vocês estão novo ainda para ir nela, mas tudo bem. Ela também tem outras habilidades, tá? E aí eu vou pegar só mais uma outra pessoa como médico. Nós vamos ter só 2 médicos aqui. É a pessoa 4 e a pessoa... Vou pegar a pessoa 1. Então, a pessoa 1, ela vai ter 2 especialidades para ela. Eu vou colocar a pessoa 1, para completar, ela vai ser 2 e 5, porque aí eu tenho todas as especialidades. A pessoa 1, ela vai ser da especialidade 2 e 5. Então, o Zeca da Silva, ele vai ser cardiologista e endocrinologia. Vai ser especialidade 1, 2 e 5. Ah, é 2, peraí, 2. Ele vai ser pediatra e endocrinologista. Isso vai ser a pessoa 1, certo? Então, confiando que esse trem aqui agora vai dar certo, eu vou executar, processou lindamente. Processou lindamente, vou lá no bloco de notas e guardo esse comandinho aqui no final, ó. Pronto, cadastrei 5 médicos especialidades. Então, voltando aqui para o Workbank, já cadastrei esse, já cadastrei esse, já cadastrei pessoas. Não consigo cadastrar consulta por enquanto, porque na consulta eu tenho que ter plano de saúde. Eu tenho que ter pelo menos os planos de saúde primeiro, né? Então vamos cadastrar os planos de saúde primeiro. Você também inclui em particular e plano de saúde? Eu posso cadastrar o particular como sendo um plano de saúde. Também dá certo. Então vamos para a aba SQL. A tabela agora vai ser planos de saúde. Vamos ver as colunas que tem aqui. Então, insert, into, planos saúde. Tem a coluna ID e nome. Então é só nome, que o ID é automático, né? Então nós vamos pôr aqui, ó, Unimed, ponto e vírgula. E vamos copiar e colar isso aqui mais 5 vezes. Vamos pôr particular aqui também. Vai ter vai ser particular. Vai ter Unimed, vai ter... Acho que eu estaria perguntando, você colocar só Nos dados, você escreve do jeito que você quiser. Nos metadados, não. Você pode ver que nome de tabela, nome de coluna, sempre está sem caracteres especiais, sem ser cedilha, sem acento. Unimed, Rapvida. Assim, não é? Rapvida, separado? O que mais? Tem Bradesco Saúde também. Tem, o que mais? Tem Sul América Saúde. Pronto. 5. Que é o que está pedindo, né? Vamos cadastrar esses planos, executou, processou maravilhosamente bem. Então, se eu vier aqui agora nos planos de saúde, estão lá cadastradinhos bonitinhos. Vou colocar eles aqui no final. Pronto, planos de saúde cadastrados. Agora que eu já tenho plano de saúde, eu posso cadastrar uma consulta, finalmente. Finalmente, olha só que legal. Vamos nas consultas, olhando aqui as colunas das consultas.
Ponto, insert, into, consultas. Nas consultas, eu vou ter que pôr o dia, vou ter que pôr o médico, vou ter que pôr o paciente, vou ter que pôr o plano de saúde, vou ter que pôr o preço, e vou ter que pôr a secretária. Então, vamos lá. O dia. Vamos cadastrar só para 2025. 2025, março 12. Isso aqui tem a hora, né? 14 horas dessa consulta aqui. 14 horas essa consulta. Quem é o médico? Vou ter que abrir umas telinhas aqui para facilitar a minha vida. Eu vou precisar de pessoas. Cardiologista eu não preciso, vou precisar de pessoas. Vou precisar de pessoas, vou precisar de... Claro. Pessoas, vou precisar de plano de saúde, vou ter que precisar de... Por enquanto só, né? Para me cadastrar, vamos lá no Olhando Workbank. Para me pôr as consultas, eu vou precisar de pessoa aqui e de plano de saúde só. Então, beleza. Então, vamos lá. Quem é o médico? O médico vai ser o médico 1, Zeca da Silva. Quem vai ser o paciente? O paciente vai ser o Guilherme Cunha, o 5. O paciente é o 5. Quem é o plano de saúde que está pagando essa brincadeira? Vai ser Rap Vida, que é o 3. Plano de saúde. Qual que é o preço? 250 pila. Quem é a secretária que agendou esse negócio? A secretária vai ser... 3, Rafael. Aqui. 3. Pronto. Tá aí o primeiro comando. Como tem que fazer 5? Vou inserir esse troço aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar o 3 sempre como secretária. O médico 1, quais os médicos que eu tenho, hein? Eu lembro que eu cadastrei poucos médicos, né? Deixa eu ver aqui os médicos. Os médicos eu tenho médico 1 e 4. Então, todas as consultas que eu vou pôr aqui, para ficar coerente, tem que ser 1 e 4. 4, 1, 4, pronto. Opa! Ó, então, os médicos. Médico 1, médico 4, médico 1, médico 4, médico 1, médico 4. Beleza, agora as consultas, dia 12 às 14, dia 20 às 16, de abril, dia 10 às 17, em abril, no dia 12 às 16, abril, dia 21 às 19, o médico atendeu até de noite, ó. Agora o paciente, se os médicos, se o 1 e o 4 é médico, paciente, a secretária foi atendida aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. O secretário 3, o secretário 3 agendou com o médico 4 para ele mesmo, pagando com plano de saúde Rap Vida. Olha que legal. Não, ele vai pagar com Unimed, 2. Que é o plano de saúde. Vou pôr aqui, ó. 1, 2, 5, 4. 5. Pronto. Então, aqui é o plano de saúde. Plano de saúde 3, plano de saúde 2, plano de saúde 1, plano de saúde 2, plano de saúde 5. Aqui é os pacientes, 5, 3. Vamos pôr aqui o 2. Vamos pôr aqui... Olha que legal isso aqui, ó. O 4 é o médico. O 1 também é médico, só que o médico 1, ele é paciente nesse momento aqui do médico 4. Então, aquela situação que a gente falou. Eu vou ter a pessoa 1 como paciente, que é médico, do paciente do médico 4. E aqui nós vamos colocar novamente o 3. As consultas variaram de preço, 300, 500, 600, 300. Considerando que tudo isso está lindo, maravilhoso, vai funcionar, executou, pronto, funcionou, pega esse negocinho, levo para o meu bloco de notas que está em algum lugar aqui e coloco isso aqui no final. Depois de inserir os planos de saúde, inserir as consultas. Depois de inserir as consultas, eu vou agora, depois das consultas, faltou só as receitas. Ah, não, medicamentos eu já tenho? Eu não cadastrei os medicamentos ainda, né?
Então, vamos cadastrar os medicamentos agora. Vamos lá, SQL. Espera aí que o site deu uma travada. Então, vamos lá. Insert, into, medicamentos, abre parênteses, apenas o nome do medicamento. Vou colocar lá. Tilenol. E aí vamos colocar mais 4. Ajuda o nome de medicamento aí. Bezetacil. Bezetacil escreve assim? Qual que é? Você falou? Paracetamol. Cetamol. Paracetamol. AS, aquele que gostosinho, docinho. Qual mais? Hã? Pode, qualquer coisa. Cetaconazol. Pronto, temos 5 medicamentos. Vamos dar um Ctrl C, executou lindamente. Então eu vou vir aqui no final do meu arquivo texto e acrescentar esses comandos. Aí agora ficou faltando apenas as receitas. Então, nem todas as consultas precisam ter gerado receita. Então, eu vou pegar uma consulta qualquer aqui, vamos lá. E agora é a tabela de receitas, né? Insert, into, receitas. Bom, nas receitas, o que nós temos lá? Nós temos a consulta, a descrição e o medicamento. Vales. A consulta é a consulta 5, descrição. Um comprimido 3 vezes ao dia. Do medicamento 3, pronto. Vamos pegar isso aqui, vamos... Tá. Então, na receita 5, na consulta 5, ele prescreveu... Ó, teve 3 medicamentos na consulta 5. 3 comprimidos a cada 2 dias. Do medicamento 5, do medicamento 4, do medicamento 2. Então, vai ficar receita 3, receita 2. Então, pronto, aí tá bem especificado. Depois a gente vai testar isso. 5 linhas da tabela de receitas. Executor, funcionou. Vou para o meu bloco de notas, guardo esse negócio aqui, ó. Chique. Então, meu bloco de notas está com 160 e poucas linhas. E aí, meu banco de dados? Vamos agora, olha só, eu vou pegar esse banco de dados. Vou pegar a tabela de consultas. Vou abrir aqui o Bench. Vou colocar esse negócio aqui bem grande. Vou deixar especialidades aqui, que a gente já ganha tempo, né? Só que está muito grande. Vamos ficar em 100% mesmo. Estou copiando fazendo imagem das minhas tabelinhas do meu banco de dados. Isso aqui, eu já até esqueci o que é isso que eu copiei. Isso é as receitas. Não. Receitas não. Não é receitas. Receitas? Consultas. Tá, então peraí. Consultas. Tá vermelho, vai ficar vermelho, tá feio. Pronto, consultas.
Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Deixa essa especialidade com essa borda vermelha mesmo. Deixa as especialidades aqui no canto. Pronto. As consultas estão ali. As especialidades eu já levei. Os medicamentos. Vamos levar os medicamentos. Aqui. Medicamentos. Um pouquinho no cantinho. Aqui. Medicamentos. Pronto. Depois de medicamentos, agora é médicos e especialidades. Médicos e especialidades. Voltamos para cá. Eita, peraí. Ficou ruim. Isso agora ficou bom. Isso aqui é médicos especialidades. Médicos especialidades. E depois de médicos especialidades, pessoas. Pessoas está aqui. Vamos pegar pessoas. Pronto, vamos colocar pessoas aqui em algum lugar. Pessoas aqui embaixo. Pessoas. Pronto. Depois de pessoas, tem os planos de saúde. Plano de saúde. Pronto, vamos colocar aqui também em algum lugar. Pronto. Plano de saúde. Aqui estão os planos. Os planos de saúde. E, por último, as receitas. As receitas. Pronto. Vai caber aqui? Ai, Jesus. Peraí. Deixa eu organizar isso aqui para caber. Vou chegar isso para cá. Chega você mais para o canto. Você mais para o canto. Você mais para cá. Cala a boca que eu não terminei. Pronto, aqui as receitas. 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 Pronto. Aí. Pronto. Dentro do banco de dados, agora eu tenho um banco de dados criados com essas 7 tabelas, com dados fictícios. E se eu te mostrar isso aqui numa imagem como essa, ó, você consegue fazer todas aquelas simulações que a gente fazia antes com as planilhas. A diferença é que se eu encontrar alguma coisa aqui que eu preciso melhorar, que eu preciso corrigir, eu estou enrolado. Estou enrolado porque se eu tiver que corrigir esse projeto, eu vou ter que mexer em tabela, vou ter que alterar a tabela, vou ter que criar tabela diferente, vou reorganizar meu projeto e pode ser que eu tenha que jogar tudo isso que eu fiz aqui fora e refazer do zero. Por isso que eu fazia com vocês numa planilha primeiro, porque eu olhando para isso aqui, eu consigo enxergar muito melhor se realmente essa aqui é a melhor proposta para esse projeto que a gente está fazendo. Tá? Quando é que você vai conseguir fazer o que a gente fez hoje? Olhar para o problema e já partir direto para o projeto no Workbench. Depois que você praticar muito esse negócio. Depois que você tiver muita prática, você vai olhar para o problema e vai conseguir vir direto para o Workbench, visualizar só os metadados. E só de olhar para os metadados aqui, ó, você olhando para isso aqui, você já tem que conseguir enxergar isso aqui, ó. Você tem que olhar para isso aqui e entender que, por exemplo, esse médico especialidade que está aqui, ó, com o código da pessoa, o código da especialidade, é isso aqui, ó. Eu tenho que entender que se eu pegar, por exemplo, essa pessoa 4, eu acho ela aqui, que é a Rita, e essa Rita, ela é geriatra. A Rita é geriatra.
A Rita também ó, a mesma Rita, código pessoa 4, ela também é cardiologista. Tá vendo? É isso que você aqui, ó, nem sempre você clicando e vendo os dados aqui, ó, você vai conseguir ter essa visão. Essa visão aqui, ó. Aqui no PHP MyAdmin, a gente ainda tem uma coisa aqui muito legal, ó. Se eu for vir aqui nas consultas, se eu coloco a setinha do mouse em cima do número, ó, olha lá. Quem é a secretária 3? Rafael Pereira. Quem é o médico 4? Rita Maria. O PHP MyAdmin, ele consegue mostrar isso para mim aqui. Por quê? Porque na hora de fazer o projeto, eu fiz esses relacionamentos. Como eu coloquei esses relacionamentos do projeto, e isso gerou como impacto os comandos aqui, ó, nesses comandos, consequentemente, o software de banco de dados sabe dessas ligações e, consequentemente, ele consegue me mostrar aquelas informações. Certo? Bom, a minha sugestão é, toda vez que for fazer atividade, faça como eu estou fazendo aqui e você vai gerando esse arquivo texto. Guarde esse arquivo texto por um tempo, até você ter certeza que o estagiário olhou sua atividade na sua conta do data center, anotou a sua nota lá, tá tudo certinho. Guarda isso, porque se der um BO, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu banco de dados no data center e vou mandar ele todinho para o espaço. Excluir, eliminar, vai dar um erro, aí eu seleciono tudo de novo, mando eliminar de novo. Pronto, olha aqui meu banco de dados, ó. Tem nada, perdi tudo. Não tem uma tabela, não tem uma linha cadastrada. Vem aqui no meu bloco de notas, que eu já coloquei os comandos na sequência. Seleciono tudo, vou na aba SQL, colo as 160 e poucas linhas, mando executar. Tá lá o meu banco de dados, ó. A tabela consultas, a tabela especialidades, a tabela medicamentos, certo? Bom, essa atividade que vocês vão ter que fazer aqui da atividade 11, vocês vão ter que implementar esse mesmo projeto aqui, ó. Vocês querem fazer um print desse workbench aqui para vocês já irem trabalhando nele? Eu vou subir, é porque essa aula ficou comprida, né? Vai ter umas 2 horas de YouTube. Então eu vou demorar até o finalzinho da tarde para subir ela, mas vocês podem fazer depois, sem pressa. No tempo de vocês, como a gente já combinou, né? Mas se alguém que for trabalhar nela hoje quiser usar o laboratório, faz um print dessa tela do workbench, aí você vai conseguir fazer o seu projeto aí e já ir implementando essa atividade na sua conta. Beleza? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos encerrar então? Fechou. Vamos finalizar a gravação aqui e encerrar o Meet. Para a apresentação, para a gravação.